Super Rádio Piratininga, Parada dos Esportes. São 18 horas e 33 minutos. Nos últimos dias estamos entrevistando personagens do futebol e principalmente personagens que fizeram a história do São José. E quem tem nos acompanhado já reparou que entre entrevistado daqui ou de lá sempre surge alguma coisa relacionada a Diede Lameiro, que sem dúvida nenhuma foi o dirigente que o nosso saudoso Alberto Simões destacava como arquiteto de grandes conquistas. Dos anos de 87, 88, 89, Brasileirão 90, em outros anos também, em algumas ocasiões com o time correndo risco de rebaixamento, chamavam o Diede lá para dar uma arrumada. De vez em quando não tinha ninguém para assumir a presidência, o nome do Diede era cotado. Então, é claro, não poderíamos deixar de conversar com ele, que já era professor de educação física, mas que no futebol também entendo ser professor de futebol. Um entendimento, um conhecimento acima da média normal do povo brasileiro que adora esse esporte. Diede Lameiro, um grande abraço a você, um prazer enorme ter você de novo no rádio aqui de São José dos Campos. Boa noite, Diede. Boa noite. Quem está feliz sou eu, porque eu nasci lá no São José, quando o São José era lá na rua Antônio Sais, onde tem os irmãos hoje. Ali eu nasci com uma pessoa que chama-se Mário Toboni. E dali eu fui embora, né? Eu treinei ferroviário, fui campeão com ferroviária, né? Fui campeão com Curitiba, ganhei o troféu colombino com São Paulo na Europa, ganhamos do Real Madrid, né? E assim, voltei para o São José com sucesso outra vez. E honestamente, se me convidarem a voltar, eu volto, porque eu nasci no São José. Eu gostaria muito. Inclusive para dar um mata-leão nos amigos, né? Daquele jeito que você agarrava o sujeito e falava, eu amo esse cara, né? Ah, sim, com certeza. Eu lembro, nós tivemos também aí grandes jogadores, né? Você vê, ó, o Sérgio, goleiro, o Teodoro, né? Uma série de... O Pio, né, que depois o lance foi pro Corinthians, né? Ferretti. Quer dizer, nós tivemos ali grandes jogadores, né? Isso foi importante para nós. Eu não tive o prazer de acompanhar essa época, eu era criança ainda, né, dos anos 60 e 70, mas foi aí que o São José ganhou a condição de um time especial, diferenciado, revelador de jogadores. E era um trabalho, assim, mais difícil naquela época do que hoje, Diede, ou realmente o São José, ele pegou um caminho legal para revelar tanta gente? É verdade, mas... O trabalho não é porque fez ontem, você não pode repetir hoje, né? O trabalho é você escolher as pessoas certas para você fazer o negócio. Eu por exemplo, eu vou falar um negócio para você. O presidente que saiu, ele tem um mérito muito grande, porque... Ele pegou um time que ninguém acreditava que voltava mais. Ele ressuscitou o São José, o presidente que saiu. E esse que está aí agora, ele deve estar aguentando uma bucha que não é mole, viu? Entendeu? Não é fácil tocar isso aí deu tostão. E ele, coitado, ele está se virando como doido para poder bater a peteca, né?
Eu me lembro aí, voltando até para registrar para a história, para o pessoal, né, os anos de 80, você como dirigente, né? Você montou aquele time de 87, remontou o time para ser quarto colocado no Paulistão de 88, aí acertou o time para ser vice-campeão em 89. É aquela história, né? De vez em quando alguém acerta, mas repetir o acerto 3 anos consecutivos não é para qualquer um, né, Jed? É verdade, mas eu não sei, eu acho que nós temos tudo para voltar ao passado. É só fazer corretamente e saber fazer. O mais importante foi o reerguimento do time, através do presidente que saiu, que ele pegou um negócio que praticamente já não existia mais, e esse que está aí agora, que também está segurando uma bucha, não anda nada. Quer dizer, o importante é tocar. Né? Se me convidarem, eu gostaria até de voltar a tocar, mas vamos ver, né? Deixa a bola correr, como diz da gíria do futebol, né? Agora, você, claro, eu entendia muito bem a sua posição, porque você mesmo brincava, né? Um filho tem só um pai. O pai pode ter vários filhos, mas o pai é um só para qualquer um dos filhos. Quer dizer o seguinte, que você tinha que controlar as ações, não dava para ficar dividindo o comando. E tem que ser assim no futebol mesmo, Jed? Tomara que dê certo, né? Tomara que dê tudo certo e o São José volte a ser o grande São José, né? Que é o que nós todos queremos. Bom, vamos lembrar um pouquinho dos tempos, dos bons tempos, né? Eu me lembro de um episódio no Martins Pereira, que o técnico era o Leão e o goleiro era o Rafael. Aí o Rafael deu uma entrada dura num atacante no último treino, no sábado pela manhã, e foi expulso. Aí o Leão, bravo com o Rafael, disse que no domingo jogaria o Pedro Paulo. Aí você falou assim, se você escrever o nome do Pedro Paulo no jornal, você vai ter que corrigir amanhã, porque vai jogar o Rafael. Quer dizer, Leão e Rafael. Se o Leão assumisse o Palmeiras e o Rafael estivesse lá, ia ser manchete da Gazeta Esportiva. Leão quer um outro goleiro. Só no São José e com o Died Lameiro, os dois ficaram juntos e foram bem, não, Died? Mas o problema é o seguinte, quando eu pus o Leão para jogar, o Leão tinha 18 anos. E depois, quem levou o Leão para o Palmeiras fui eu, que eu estava treinando o Palmeiras. Quando eu falei para o Faqueira, em São José tem um goleiro que eu vou buscar e vai jogar. Aí o Faqueira falou, em São José? Eu falei, é. Aí ele pegou e falou, quem que é? Eu falei, o Leão. Mas esse moleque tem 17 anos, mas ele tem uma personalidade muito grande, ele vai acabar jogando no time do Palmeiras. E eu mais de 10 anos, né? É verdade, e eu me lembro que antes mesmo do Leão ir para o Palmeiras, você, no São Paulo, conseguiu encaixar o Pedro Rocha no time, né? Você tinha Edson, Gerson e Pedro Rocha. Aí o Pedro Rocha veio do Uruguai, e parece que o Gerson chamou você para um almoço e falou, professor, se quiser eu jogo mais recuado e você põe o uruguaio lá na frente para fazer gols, né? Como é que foi esse episódio? É verdade. Eu botei um time bom no São Paulo, né? Afinal das contas, nós ganhamos o troféu colombiano, jogamos na Espanha, né, contra o Real Madrid, ganhamos do Real Madrid lá, né? E trouxemos o troféu colombiano, quer dizer, também o time de São Paulo era um time ótimo, né? E no São Paulo você também tinha um tal de Zé Roberto, que era muito bom, mas era problemático fora de campo. E teve um jogo que você me contou que o Zé Roberto deu um golpe para escapar da concentração, voltou, você deixou o Zé Roberto dormir até o embarque pro estádio, e foi 3-3. 3 gols do Zé Roberto contra 2 do Pelé e 1 do Coutinho. Foi isso, Died? É verdade. Você conhece bem o passado, viu? Você deve ter lido muito a respeito disso e ter, não sei, vivido também alguma coisa sobre isso, né? Porque, olha, não é fácil
tocar esse negócio aí, não, viu? Não, realmente não é fácil. Aí você foi pro Coritiba, né? O Coritiba queria ser visto no Brasil inteiro, aproveitar o Campeonato Brasileiro para ser um time nacional. Você levou o Zé Roberto lá e contou uma história seguinte, que o Zé Roberto chegou um dia lá da noite, né? Tava bem cansado, e ele ficou dormindo em cima do saco de bolas do treino, e não sei quem dos outros jogadores lá reclamou, e você falou assim, ó, seguinte, deixa ele lá que domingo ele faz o gol para nós. E não deu outra, é isso também? Curitiba, eu ganhei 2 campeonatos com o Curitiba. Curitiba tinha um timaço também, né? Não é mole, não. É um time que eu vou te contar. Jairo, não é fácil, não. Era Aladim da ponta esquerda. Era o time. Não é igual esse time que tem agora, não, que vive às vezes fazendo o que não pode. Aí o Coritiba tinha um presidente bom, né? Evangelino da Costa Neves, conhecido como Xena, né? Esse daí era bom, né? Uma pessoa extraordinária, viu, Evangelino? Uma pessoa extraordinária. Nunca mais o Curitiba também teve outro presidente igual ele, né? E eu me lembro que quando você tinha que salvar o São José do rebaixamento, aqui em 2003, 2004, você ligou para os seus amigos lá do Coritiba e os caras mandaram o Sérgio Ramírez como técnico, né? E você aqui com o Sérgio Ramírez, vocês conseguiram chegar na última rodada, o São José tinha que ganhar, dependia de um monte de coisas e deu tudo certo, né? Ninguém acreditou, né, Died? É verdade. Você conhece bem o passado. Meus parabéns. Ah, eu convivi com gente como você, né? Eu aprendi, né? Não tem jeito. O cara que está ao lado do Died Lameiro e não aprende algumas coisas, ele se complica. Aliás, o Died, ó, tem vários ex-jogadores que nós entrevistamos aqui, falaram de você, mandaram um abraço, Henrique, lá da Paraíba. O Donizete Pantera até disse que naquela vez lá que você falou que ele ia se perder no aeroporto lá de Paris, quando ele foi pro Botafogo, ele falou que quando chegou lá tinha um cara do Botafogo com aquela plaquinha nas mãos, né? Para ele não se perder. Ele disse que ele não errou o caminho lá no aeroporto, não, viu, Died? Sabe, o tempo passa, né? O duro é isso. Mas se me convidarem, eu gostaria de voltar, porque eu nasci lá, né? E gostaria, eu lutaria com tudo para ver se a gente chegue novamente aonde nós já estivemos, né? E você é o tipo do negócio assim, né? Você falou aí, eu falei do Donizete Pantera, e eu me lembro muito bem, né, que quando você trouxe o Delacir do Flamengo, você também trouxe o Pantera. Aí o Léo Rabelo, você pediu pro Léo Rabelo passar em Volta Redonda e pegar o atacante chamado Donizete. O Léo Rabelo falou, pô, mas como é que o Volta Redonda não tem jogador pro São José que é líder do Campeonato Paulista? Você falou pro Léo Rabelo, pode pegar que você ainda vai ganhar dinheiro com ele, isso, né? É verdade. Você conhece muito bem o passado, você está de parabéns. Até porque alguém dizia o seguinte, né? Quem tem passado não tem antepassado, né? Tem essa, né? É verdade. Depois dessa, então, você vai me esperar no intervalo aqui, que a gente tem as propagandas e a gente volta a conversar daqui a pouco. Você segura um pouquinho aí, a gente volta daqui a pouco, tudo bem? Tudo bem, sem problema. Então tá bom, dá pra tomar um cafezinho. Pede pra dona Vilma aí preparar um suco pra você aí, tá bom? Tô esperando. Valeu. Parada dos Esportes. São 18 horas e 49 minutos, nós estamos conversando com o Died Lameiro, um dos grandes dirigentes da história do futebol do São José Esporte Clube, até quem sabe aí o principal deles, né, das grandes conquistas. E eu me lembro, Died, lá em 89, naquele acesso do São José, vice-campeão brasileiro da Série B, o jogo do acesso foi lá no interior da Bahia, em Alagoinhas, contra a Catuense,
jogo numa quarta-feira à noite, aí na terça-feira à noite, lá no hotel, chegou o Pena, presidente da Catuense, tinha dinheiro, bancava um time muito bom, e conversa vai com você, conversa vem, no final da conversa, um funcionário dele largou lá um caixote cheio de laranjas, né? E eu me lembro que você, de imediato, quando eu me aproximei, você falou para o supervisor Fernando Miller o seguinte: pega essa caixa, esconde no meu quarto. Aí você olhou para mim e falou: quer uma laranja dessas? Eu falei: são bonitas, né? Eu falei: chupa uma dessa aí, você vai ficar com caganeiro o dia inteiro. Era isso, né, Dede? Olha, eu vou te falar um negócio que você vai se lembrar. No aniversário da cidade aqui em São José, o Ferretti, nós ganhamos do São Paulo 2-1, e o Ferretti fez um gol olímpico. Você lembra disso? Eu lembro da história, nessa época eu não acompanhava ainda. Nós ganhamos, o Ferretti fez um gol olímpico lá no antigo campo do São José, que foi o jogo. Mas ainda vamos voltar a ser o São José de novo, com certeza. Falando em gol olímpico, teve aquele do Ademir Padilha lá em Votuporanga, né? O jogo bravo e tal. É verdade. Aí ele fez o gol olímpico na primeira trave, né? O goleirão experiente dos caras correu assustado. Quando ele chegou perto, a bola já tinha passado, né? É verdade. Aliás, o Ademir Padilha, ele tinha problemas fora de campo, né? Os irmãos dele, nossa, agitavam pra caramba. Os empresários, né? Mas aí você trouxe o Ademir Padilha e disse o seguinte: olha, dentro do campo não vai ter melhor que ele, né? E bancou o cara, e o cara desequilibrou mesmo, né? Quando precisou dele, fez o que fez, não, Dede? Pois é. Qualquer dia, ainda a gente vai se encontrar. Você falando e comentando, e eu lá como diretor do São José. Um dia a gente volta. Enquanto isso, deixa eu contar mais histórias aqui. Eu me lembro um dia também que o Emerson Leão, técnico do Santos, ligou para você, seu afilhado, né? E eu me lembro que você falou para ele o seguinte: o seu volante foi para a seleção brasileira e acha que é craque. Ele está saindo da cabeça de área, ele vai se arrebentar e vai arrebentar o seu time. Toma cuidado. E não deu outra, né? O Paulo Silva não foi para frente no futebol, o Diego, Robinho, Elano, aquele timaço do Santos, foi adiante, e eu comecei a observar os jogos do Santos, e o tal do Paulo Silva, o Leão não corrigiu, né, Guedes? É verdade. O Leão começou muito novo, né? Ele com 18 anos, eu levei ele pro Palmeiras, ele já era titular até. Quando eu falei pro Faquina que eu ia contratar um goleiro, o Faquina falou para mim: aonde que você vai buscar? Quando eu falei aonde, ele deu risada. Agora, outro dirigente que gostava muito de você era o Leonel Martins de Oliveira, que transformou o Guarani numa força do futebol, né? E lá em Campinas, no Guarani, você lançou um monte de gente, inclusive um tal de Amaral, né, Dede? Olha, aquele time do Guarani era o time. Nós fomos vice-campeão paulista. É brincadeira. Mas era um timaço, viu? Que beleza de time, aquele time do Guarani. E aí naqueles processos de reformulação... Jogava o Renato, jogava o Amaral. Nossa, era um timaço. E você trouxe o Zenon de Santa Catarina, aí o Zenon virou ídolo, começou a fazer graça. Você trouxe um baiano chamado Davi, que barrou o Zenon e acabou com a onda dele, foi isso, né? É verdade. Eu tô admirado de ver o conhecimento que você tem das coisas, do passado, principalmente. Eu me lembro, eu convivi, eu fiz a cobertura. É o que eu falei para você: quando a gente encosta em alguém que entende, você aprende, né? Você quer buscar informações, quer aprender. Eu me lembro, São José e América no Mineirão, brasileiro da Série B de 92, o jogo era decisivo, última rodada, o América tinha vantagem do empate, o São José precisava ganhar para subir para o Brasileirão de 93. E você falou o seguinte para o Aragão, Zé Assis Aragão, que era o técnico, falou: olha, coloca o Marcelo na direita, o lateral direito, no lugar do Cido, porque o Joãozinho não vai poder subir, porque eles têm um tal de Euler que vai dar muito trabalho. Tal de Euler que depois virou o filho do vento, né?
E não deu outra, né? O São José não tinha saída de jogo. Depois, no segundo tempo, é que com a mudança a coisa melhorou, né, Died? É verdade. É verdade. Você lembra muito bem do passado. Meus parabéns. Outra também que eu me lembro, quando o São José estava em 89, na terceira posição do Campeonato Paulista, e você contratou o Delacírio Donizete, o Valdemar Carabina técnico, nada de querer usar os dois, né? E você falou, vou ter que mandar esse técnico embora e colocar o Ademir Melo. Aí você mandou o Valdemar Carabina embora, eu dei a notícia aqui em São José dos Campos, no dia seguinte o pessoal de São Paulo me ligava, né, os colegas, que isso? Como é que o São José, terceiro colocado no Paulistão, manda o técnico embora? O que o dirigente fala sobre isso? Aí eu telefonei para você, meus colegas de São Paulo estão perguntando o que o dirigente do São José tem a falar sobre isso. E você respondeu o seguinte, não, ele está acomodado com o terceiro lugar e eu tenho um time para ser campeão. E quase foi, né, Died? É verdade. É verdade. Tomara que a gente chegue lá de novo, né? Vai dar um pouco de trabalho, mas pode ser que seja, né? Vai fazer o quê, né? Mas aí é o seguinte, né? Aí tem que conhecer futebol. Você tem visto futebol na televisão? Tem acompanhado? Eu assisto tudo. Eu assisto tudo. O que tem de jogo na televisão, eu assisto tudo. E o que você acha desse negócio aí do time levar a bola para o campo de ataque e começa a recuar até o goleiro, pro goleiro jogar também, né? Porque numa época do futebol o goleiro só pegava na bola quando algum zagueiro covarde recuava, quando o adversário chutava, né? Hoje os caras querem armar o jogo com o goleiro. O que você acha disso, Died? Acho que essa mudança, ela foi uma mudança positiva, né? Ela deu mais liberdade pro goleiro jogar e pros backers jogar. Porque de primeiro só apoiava a lateral, né? Agora não, agora um quarto zagueiro sai jogando. E para marcar um time que joga bem assim, tem que fazer igual o São Paulo fez no Atlético Mineiro domingo passado? Qual seria assim a melhor maneira de enfrentar um time que está sincronizado, arrumadinho com o goleiro ali atrás? Eu acho que marcar por zona é importante. Entendeu? A marcação por zona é muito importante, porque ela sempre tem duas coberturas, então eu acho que a marcação por zona seria o ideal. E você também era especialista em fazer marcação mista, né? De vez em quando o seu volante grudava no organizador de jogo do adversário e o restante do time não se mexia, né? Tem gente fazendo isso ainda hoje ou o pessoal já se esqueceu dessa prática, Died? É isso aí, né? É isso aí. Vamos torcer pro São José. Não, o negócio é esse daí mesmo, porque afinal de contas você tem muito ainda para fazer pelo futebol. Quem sabe você volte no São José aí como consultor, um diretor. É imprescindível mesmo ter um conhecimento seu em torno do futebol de São José dos Campos. E por isso mesmo, da minha parte aqui, foi um prazer enorme poder entrevistá-lo novamente. Uma boa noite, muito obrigado pela entrevista, um grande abraço a você, à família, aos seus amigos, que eu sei que muita gente pede para você voltar ao São José, e até qualquer hora de novo então, tá bom? Muito obrigado, eu é que fiquei contente de te ouvir, porque foi sempre que eu não te vejo, né? Um abraço, estou sempre à tua disposição. Valeu. Falamos com o Died Lameiro, dirigente histórico do São José, antes técnico também de muita história, de conquistas em times grandes, falando aqui com os ouvintes do nosso Parada dos Esportes, que termina aqui, mas o nosso conteúdo você pode encontrar na nossa página no YouTube. Eu fico de plantão aqui na redação do site esportivo jogandojuntos.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã.